nosso convidado Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Queria também a sua opinião sobre esta variante. Há bocado estava a dizer doença não muito grave, viu aqui a reagir. O que é que se sabe neste momento sobre esta variante? Bom, o que nós sabemos, sem qualquer dúvida, é que ela é realmente particularmente transmissível, mais transmissível do que a variante Delta, que a antecedeu. Sabemos que aparentemente causa doença menos grave, mas ainda não está completamente demonstrado que assim seja, embora as indicações vão nesse sentido. Não está demonstrado e precisamos mais tempo? Quanto mais tempo tivermos para ir monitorizando a gravidade da doença em pessoas infectadas com esta variante, mais informação vamos ter sobre esse assunto. Mas para já os dados apontam nesse sentido, de que realmente a doença será menos grave do que aquela que surge com outras variantes. E sabemos que as duas doses de vacina têm uma eficácia inferior contra esta variante do que têm contra as variantes anteriores. Mas sabemos também outra coisa muito importante, é que com o reforço vacinal nós repomos a proteção conferida pelas vacinas a níveis superiores e, portanto, conseguimos uma proteção não só contra a infecção, mas também e sobretudo contra a doença mais grave, superior se fizer a dose de reforço da vacina. E, portanto, neste momento é bastante importante que quem está indicado para fazer a terceira dose ou a dose de reforço vacinal o faça, porque efetivamente os dados a que nós vamos tendo acesso mostram que essa dose de reforço é importante na proteção que vamos ter contra esta variante também. Então, porquê é que há uma necessidade de adaptar a vacina a esta variante se basta uma dose de reforço? Vamos ver. O que é que faz mais uma vacina? Neste momento, nós ainda não temos uma vacina adaptada ao Omicron disponível. Mas, supostamente teremos na primavera. Exatamente. Os fabricantes já anunciaram que estão a trabalhar nesse sentido. E aquilo que uma vacina mais adaptada ao Omicron poderá trazer é um grau de proteção ainda superior àquele que se consegue agora. Mas nós temos uma situação em que a Omicron está a tornar-se dominante e nós, com a vacina que está neste momento disponível, conseguimos robustecer a nossa proteção significativamente através da dose de reforço. E, portanto, ganhamos é importante... Ganhamos tempo? Ganhamos tempo, porque neste momento nós vamos estar na presença da Omicron dominante e, portanto, havendo neste momento um mecanismo, uma ferramenta que nos permite robustecer essa proteção, que é o reforço com a vacina atualmente existente, ela deve ser feita. Depois, num futuro, vindo a estar disponível uma vacina especificamente dirigida ao Omicron, poderá ser equacionada a administração dessa vacina no sentido de aumentar ainda mais essa proteção. Mas para já, nós sabemos que fazer o reforço com a vacina que atualmente está disponível tem uma vantagem clara em termos do grau de proteção que nos vai conferir também contra esta variante. Porquê é que se está a fazer uma vacina adaptada ao Omicron e não se fez adaptada à Delta? Porque aquilo que se observou em relação à variante Delta foi que a vacina mantinha a sua eficácia extremamente elevada contra as formas graves da doença. Eu recordo que as vacinas, o objetivo principal das vacinas não é bloquear a infecção, embora também o façam com alguma eficácia, mas é sobretudo prevenir as formas mais graves da doença. E isso as vacinas fazem com uma elevadíssima eficácia. E aquilo que se observou relativamente à variante Delta é que essa eficácia contra as formas graves de doença se mantinha extremamente elevada também contra a variante Delta. Agora existe o receio de que haja alguma perda da eficácia contra a doença grave com a variante Omicron. E, portanto, embora se saiba que a dose de reforço ajuda a manter uma proteção superior, ela pode não ser tão elevada como aquela que se observava anteriormente contra a variante Delta e daí equacionar-se a possibilidade de uma vacina especificamente dirigida à variante Omicron. Mas, como eu dizia há pouco, para já nós temos uma ferramenta que sabemos que aumenta a nossa proteção e por isso é que é importante que as pessoas adiram à vacinação nesta fase. O que é que pode fazer a vacinação em relação à transmissão comunitária da Omicron? A vacina, como eu dizia há pouco, é desenhada para proteger, sobretudo, de doença grave e reduzir hospitalizações e óbitos. Mas aquilo que os dados do mundo real nos mostraram já amplamente é que também tem uma eficácia, embora não tão elevada como na proteção contra a doença grave, também tem alguma eficácia contra a própria transmissão. Ao fazermos o reforço vacinal, nós vamos aumentar
a quantidade de anticorpos ditos neutralizantes, que são o nosso elemento do sistema imunitário mais importante para bloquear a infecção e, portanto, a transmissão. Ora, com este reforço vacinal, o que os dados nos mostram é que os níveis desses anticorpos neutralizantes aumentam e, portanto, perante uma situação de infecção com a Omicron, reduz a probabilidade dessa infecção se os nossos anticorpos estiverem a níveis mais elevados, que é efetivamente o que sabemos que acontece quando fazemos o reforço vacinal. Portanto, este reforço vacinal terá um impacto, por um lado, na prevenção das formas mais graves da doença, mas também, até certo ponto, na redução da transmissão. Ou seja, é essencial. É importante. Em que é que a vacinação das crianças pode ajudar a este processo? A vacinação das crianças tem sido um tema debatido nestes últimos dias e aquilo que nós sabemos é que as crianças, não sendo um grupo de risco para doença grave causada por este vírus, nós também sabemos que existem crianças que, em virtude desta infecção, necessitaram de hospitalização e algumas necessitaram de cuidados intensivos. E, uma vez que a vacina é segura, e ninguém põe em causa a segurança da vacina, o que está aqui em causa há uma probabilidade relativamente baixa de uma criança ter complicações graves com esta infecção, mas essa probabilidade não é nula. E aquilo que a vacina permite fazer, porque sabemos que tem uma eficácia muito elevada na proteção contra a doença, é reduzir ainda mais uma probabilidade que felizmente já é baixa, mas que nós podemos praticamente eliminar através da vacinação. Ao mesmo tempo, como a vacina tem este efeito de redução também da infecção e, portanto, da transmissão, embora essa redução não seja tão pronunciada como na proteção contra a doença, também existe proteção parcial contra a infecção, e a vacinação das crianças vai ter essa vantagem adicional de reduzir a transmissão, nomeadamente nessa faixa etária, que é aquela onde neste momento se está a observar o maior número de casos de infecção. Portanto, a vacinação das crianças vai, por um lado, e sobretudo, proteger as crianças de desenvolverem formas da doença que podem ser graves, embora raras, podem ser graves, e uma vez que a vacina é segura, não há nada que contraindique essa proteção adicional e, ao mesmo tempo, reduzir a transmissão comunitária, que será, obviamente, importante neste contexto. Muito obrigada pelas suas explicações neste Eu é que agradeço o convite. Obrigado.